Eu sou uma pessoa bastante observadora e eu vi ali que aumentaram o tempo da palestra, né? Será que aumentaram a remuneração também? Acho que não, né? Não me falaram nada. Não me negociaram previamente. Débora? Bom, primeiro, pedir antecipadamente as nossas escusas, porque quando a gente chega aqui, por mais que a gente tenha vasculhado alguns livros e tentado buscar alguma coisa para acrescentar, não à doutrina, mas ao nosso pensamento, à nossa ideia, aquilo que a gente tenta trazer, catalogando alguma informação para poder transmitir a todos. E sempre nos preocupamos mais quando a gente começa a ver a casa cheia, que isso aí vai aumentando a responsabilidade de quem aqui chega. Mas, por outro lado, também a gente começa a pensar que casa cheia significa que ou tem bastante gente compenetrada com a doutrina, ou tem bastante gente necessitando do auxílio dos Espíritos. E Deus queira que todos os que tiverem necessidade, que estiverem em busca das curas que a espiritualidade se propõe, sejam abençoados e sejam agraciados com todas as possibilidades. Nós estamos hoje, primeiro aqui na questão 79 do Livro dos Espíritos, e nós vamos ler aqui em primeira mão. É uma questão bem pequenininha, mas é de conteúdo do capítulo do mundo espírita ou dos espíritos. A questão 79, para a gente poder entender um pouquinho do que o Livro dos Espíritos coloca. 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Essa é a pergunta. Então, todos nós temos as condições de avaliar, na questão da pergunta, a formação dos elementos que compõem todo o universo, como inteligentes e materiais. Então, ele quer agora explicar para nós qual a formação desses elementos, o que se compõe e o que sobrou para nós aqui. Evidentemente, quer dizer, é uma composição desses elementos que existe em todo o universo, né, da criação de Deus. Os espíritos são a individualização, o princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Quer dizer, esclareceu perfeitamente que os espíritos, né, são realmente as individualizações do princípio inteligente de Deus que compõem os nossos espíritos. E a matéria se responde também pela ação da divindade na composição dos nossos corpos materiais e de todas as matérias que existem, né, de um produto material exposto em toda a nossa esfera. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Quer dizer, não passamos nós, nesse momento, buscarmos o questionamento de como é feita essa separação de elementos espirituais e elementos materiais, porque não nos compete questionar, né, a grandeza de Deus na composição e na feitura de todo o universo e que nós fazemos parte integrante dele. Então, aceitemos a notação contida na doutrina e temos certeza absoluta que a origem espiritual das coisas espirituais para compor os espíritos e das coisas materiais para compor a nossa formação, o nosso corpo e todas as coisas materiais que nós usamos aqui. Então são fatos inquestionáveis que nós podemos ter consciência plena de que a grandeza e a formação de tudo isso
está ligada diretamente a Deus, né? O nosso Pai, o nosso Criador de todas as coisas. E a nossa palestrinha aqui, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, né? Capítulo 22, haverá falsos cristos e falsos profetas. Essa questão, essa passagem, para a minha pobreza intelectual, eu acho ela até um pouco complicada. Mas não é complicada porque está difícil o entendimento na escrita, no ditado por Allan Kardec. É que realmente a gente começa a imaginar que falsos cristos, falsos profetas, quem são? Onde estão? Será que existe isso aí só na espiritualidade, espalhado por toda a formação dos espíritos? Porque falsos cristos e falsos profetas estão na erraticidade, quer dizer, nos desencarnados, nas pessoas que convivem já após a vivência material, estão aí, né, e estão formando esse grupamento de pessoas, ex-pessoas encarnadas e que fazem parte dos espíritos desencarnados. E são alguns taxados de, né, falsos. Por que será que lá tem alguns falsos? Porque, naturalmente, aqui no nosso meio também nós podemos encontrar alguns que são falsos. E se são falsos aqui enquanto na Terra, naturalmente nós seremos não menos falso na espiritualidade, até que a gente possa descobrir a possibilidade de crescer, de evoluir espiritualmente e sairmos, né, dessa dificuldade que temos de vencer as dificuldades materiais que muito nos envolve, que muito nos atropela durante a nossa existência na Terra, que não somos capazes de chegar na espiritualidade e gozarmos de uma liberdade maior, né, sendo espíritos já mais evoluídos, mais elevados, mas nós estamos realmente chegando numa crosta tal que ainda não, talvez não tenhamos todos aqui. Alguns, com certeza, são mais merecedores, outros ainda patinam um pouquinho no lodo da ignorância, no lodo da dificuldade e do lodo dos problemas materiais que a gente tem que realmente resolver e desenvolver enquanto aqui encarnados. Então, na espiritualidade, nós vamos encontrar esses falsos cristos e esses falsos profetas. E quem são? Somos, no futuro, alguns de nós que saímos daqui sem termos a condição de se libertar de todas essas dificuldades que normalmente os encarnados têm, para poder se livrar, para se caminhar e evoluir e crescer, né, em prol de uma vida melhor como espírito. E às vezes, na face da Terra, nós até somos bonzinhos, porque a gente não tem muita cobrança, somos às vezes participantes de uma sociedade um pouco mais elitizada, nós temos situações privilegiadas, nós temos alguma coisa que nos ajudam, nós temos algumas coisas que nos favorecem, né? Deus protegeu que a gente tenha alguma coisa para nos beneficiar das coisas, desse material que Ele nos oferece, e a gente fica aí cultivando essa vaidade, cultivando toda essa carga de coisas boas que são ofertadas para todos nós encarnados, e que depois, na passagem para a espiritualidade, às vezes a gente esqueceu, né, de aproveitar esse momento aqui para poder aperfeiçoar o nosso espírito e caminharmos por uma espiritualização um pouco mais avançada, onde pudéssemos aproveitar realmente aquilo que Deus nos ofertou, né, que foi um espírito encarnando com a pressuposição de aprender na face da Terra, envolvido nas dificuldades materiais e com o compromisso de se melhorar. Muitas vezes
não são todos que conseguem, né, às vezes, vencer todas as barreiras das influências materiais que nos afligem, que nos incomodam e que faz com que a gente tropeça, muitas vezes, nesses trilhos, nesses momentos que a gente vive na face da Terra. Para nós encarnados, e dificilmente a gente consegue apartar esses problemas que normalmente não precisam ser tão acentuados, tão volumosos para nos afligir, basta coisas pequenas que nós valorizamos muito e isso faz com que a gente se sinta mal, né? Que não aprendamos a suportar, às vezes, esses pequenos problemas que estamos sendo submetidos para melhorar a nossa vida como espírito no futuro. Porque se nós não estivermos na escola primária, nós não vamos chegar à universidade. Então, se nós não passarmos essa fase primária de aprendizado como encarnado, naturalmente nós não vamos ter toda a oportunidade que Deus está dando para a gente passar nesses 30, 40, 50, 70 anos que a gente passa aqui, alguns 90, né? E vamos partir para poder buscar uma vida melhor na espiritualidade. Então, esses falsos profetas na erraticidade, a gente entende aqui pelo livro, pelo Evangelho, que são realmente esses nossos irmãos, né? Que estão lá ainda sem trilhar um caminho adequado para estar evoluindo, para estar crescendo, aproveitando o estágio, né, de espírito já, né, que pudesse levar da face da terra, do aprendizado aqui, para poder crescer na espiritualidade. Então aqui fala bastante também da influência desses espíritos que estão na erraticidade e que eles atuam com muita frequência na área da mediunidade das pessoas que estão aqui na Terra. Os médiuns, muitas vezes, sem condições de ter a capacidade de, vamos dizer assim, de aliviar essas tensões, essas pressões e essa presença de espíritos de pouco conhecimento existente na erraticidade e transferem mensagens pouco alvissareiras, pouco recomendáveis, de pouco adianto para nós no aprendizado que fazemos aqui na Terra. Então, a erraticidade guarda, é o lugar que estão todos lá, né? E que nós vamos falar também algum dia. Então, isso comporta esses falsos profetas, que são aqueles que estão ali para tentar, né, de uma forma ou de outra, usufruir de uma temporada para poder se beneficiar da dificuldade que os próprios médiuns, os próprios espíritos encarnados têm e oferecem essa influência que aqui tem. Nós percebemos que quando o Kardec colocou aqui no livro, na primeira linha os falsos profetas da erraticidade, é muito interessante a gente observar com maior clareza. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Porque o que é que nós podíamos pensar? Se nós somos encarnados e somos ainda em fase de crescimento, de evolução, podemos muito bem, na nossa ignorância, imaginar que nós somos bem mais atrasados do que os espíritos que já foram. Que, na verdade, não são todos os espíritos que foram e podem ter uma evolução maior, bem maior que nós, e nós ainda estamos aqui patinando aqui na face da Terra para poder crescer. E esses espíritos, eles estão nessa fase de ainda catalogados como falsos profetas, na erraticidade, para poder trabalhar na influenciação de médiuns que transmitem dados, informações, para influenciar pessoas, né, aqui na face da Terra, que trilham, às vezes, em caminhos pouco recomendáveis. Porque a informação desses espíritos, ela é bastante prática, porque todos os médiuns, nós sabemos, que ainda têm uma dificuldade maior. E não são médiuns só desses que nós conhecemos, que fazem as suas manifestações aqui. São pessoas portadoras do processo mediúnico e que muitas vezes não se manifestam em nenhuma casa espírita, não se manifestam em nenhum lugar, mas vivem
em todo o nosso processo de encarnados, sofrendo influência, sofrendo perturbações desses espíritos que lá estão. E para nós aqui, na face da Terra, nós precisamos ter bastante precaução quando a gente começa a ter determinadas influências que nós temos certeza que tem uma origem de pouca recomendação para o crescimento dos espíritos, né, encarnados que somos nós. Então, quando o Kardec coloca que existe realmente, né, na erraticidade muitos falsos profetas, ele não tirou a Terra, os encarnados, desse patamar de acolhimento de falsos profetas encarnados. Então existem realmente, né, os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Quer dizer, eles estão espalhados em todos os setores da erraticidade. Por que eles estão lá? Porque lá é o nosso futuro, lá é o nosso caminho. E se nós somos hoje encarnados e ainda não temos toda a nossa evolução previamente estabelecida, nós podemos amanhã partirmos para a espiritualidade levando uma carga um pouco mais, em vez de ser mais profética, podemos levar mais alguma coisa de divergências, de declínios do nosso comportamento, de influências do nosso período na Terra, de todas essas partes que nos iludem, e a gente leva isso para a espiritualidade. E tudo isso aí serve para que a gente passe a ser um componente desses falsos profetas lá, desses falsos espíritos que estão na erraticidade, perturbando muitas vezes. Agora, o termo falso, eu acho que bastante, não é questionar Kardec, mas não é porque é falso porque rouba, não, ou porque faz qualquer outra coisa. É falso porque ele não atua de acordo com os desígnios que Deus estabeleceu. Não atua de acordo com o que é previsto para ele, como um espírito desencarnado, procurar se evoluir, crescer e partir para uma evolução maior dentro da espiritualidade. E o que Deus realmente coloca a serviço de todos esses espíritos são os espíritos avançados de autocultura espiritual para poder auxiliar, informar, ajudar, tais quais aqueles que aqui na Terra também nos ajudam e nos protegem. Nesta casa, eu tenho certeza, nós temos sendo assistidos com muita frequência as pessoas que padecem de doenças, de desatinos, e que a espiritualidade oferece para nós grandes formas, grandes meios, e que possa melhorar a nossa vida como encarnado. Uma outra fase que tem aqui, que há os também, e em número muito maior, entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-se-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. Quer dizer, a situação desses espíritos é uma situação de desalíneo, uma situação de problemas, de ajuste na espiritualidade, levando da Terra todos os males, todos os problemas que aqui ele teve. Então ele transferiu todos os seus problemas para a sua carga, né, como espírito, e ele passa a ser um espírito que fique transitando na erraticidade em busca de influenciações de espíritos, de pessoas ainda muitas vezes encarnados, ou mesmo pessoas desencarnadas que estão lá, né, no grupamento de espíritos que ainda depende de um crescimento e de uma evolução maior para poder galgar, né, junto dos ensinamentos de Deus. Então nós vamos encontrar sempre, se a gente for ler toda a lição de hoje, nós vamos encontrar que o Kardec está fazendo uma referência bastante acentuada da permanência desses espíritos em desalinho
influenciando grande massa da sociedade, da grande massa das pessoas aqui na Terra. Por isso que a gente fica pensando, esse país não vai dar certo, o país tal não vai dar certo, lá tem guerra não sei aonde, aqui tem problemas de fome em outro lugar. Então, todo um processo de desajuste sobre a visão material, que isso aí são causados por quê? Porque nós temos ainda influências altamente negativas por causa da espiritualidade que ainda não tem as condições de espíritos mais evoluídos, mais elevados. Então, vocês acham que aqui, sem querer dizer que nós estamos no pior país do mundo, nada disso. Nós somos num país que ainda é importante, porque se nós estamos aqui, existe uma razão de estarmos aqui. Ninguém está morando em tal lugar gratuitamente. Ele faz parte do seu karma, ele faz parte da sua vida, ele faz parte da sua convivência com as pessoas que estão contigo. Todo um processo de união, ela tem uma razão lógica, né, causado pela existência nossa, junto com as pessoas com quem nós temos compromissos. Ninguém está casado com alguém gratuitamente, né? Tem uns que têm mais sorte, eu tive muita sorte, né? Mas tem alguns que às vezes não têm tanta sorte de arrumar alguém que tolere a gente, que faça você ser alguém melhor, né? Então você vai caminhando dentro desse processo, né, de evolução, que acaba nos ajudando a crescer. Mas todos nós sabemos que temos problemas de relacionamento com pessoas e que fazem com que nós alertemos a necessidade de a gente mudar as coisas que nós fazemos, mudar o nosso caminho, porque nós precisamos melhorar. Se não melhorarmos, nós também não vamos partir um dia para a espiritualidade, né, em condições de lá, na erraticidade, termos uma vida melhor. Vamos estar sempre enquadrados nesse grupinho de espíritos que ainda são, né, vistos e catalogados como falsos profetas e pessoas que realmente têm uma vida, né, como a própria lição está colocando aqui nessa linha da primeira página do Evangelho, como pessoas que perturbam, pessoas que influenciam, pessoas que, quer dizer, desencarnados que influenciam, que perturbam e que provocam desatinos, às vezes até numa sociedade toda. Então eles fazem com o objetivo para poder se refazerem dos seus problemas e que ele não alcança visualizar uma vida melhor, porque lá ele não tem ainda essa preparação. Mas um dia nós temos certeza que ele vai melhorar, que ele vai evoluir, assim como nós também vamos crescer e vamos evoluir. Alguns vão demorar alguns dias mais, outros menos, mas nós vamos com certeza crescer. E se nós estivermos aproveitando a oportunidade que temos hoje de estarmos numa convivência ainda com alguns tropeços nos aspectos materiais, que o nosso planeta, que o nosso país, nossa casa, nosso sistema, nossa cidade ainda não oferece tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, mas a gente sabe que nós temos um caminho ainda que pode ser melhorado. Melhorado por quê? Porque nós todos temos compromisso de melhorar o nosso eu, melhorar a nossa formação, melhorar o nosso condicionamento espiritual para podermos amanhã crescermos e evoluir dentro de uma... Nós sabemos que as pessoas que partem levam todo no seu invólucro mental todos os seus atos, né, bons e alguns ainda em desalinho para poder se ajustar. Porque nós não vamos falecer, morrer e vamos estar dispersos de todas as influências más que nós tivemos aqui na Terra e já vamos lá para o cemitério levinho e solto, né, onde Deus já vem nos acolher e levar para o seu seio na espiritualidade. Nós temos certeza que alguma coisa ainda sobra para pagar na prestação, porque nós não pagamos todas as nossas contas, né, à vista.
Nós ainda não temos condições, não temos patrimônio para liquidar todos os nossos problemas em uma só encarnação. A gente já veio algumas vezes, nós voltaremos outras vezes, e nesse vai e vem, a gente espera melhorar o nosso comportamento e pedir a Deus que vai dando umas pessoazinhas melhores um pouco para a gente conviver, né? Aí a gente vai melhorando, a gente vai, né? Põe as cabeleireiras que cobra caro para poder fazer o cabelo da mulher, então eu gosto de falar dela. Ela vai todo dia lá em casa, então eu podia mudar um pouquinho de vida para poder ajudar a gente. Não, mas ela gosta de... Mas não tem nada não, ela é muito amiga minha e por isso que eu estou tomando a liberdade de citar como exemplo, porque ela vai acordar e ela vai saber que pode mudar alguma coisa na vida dela, né? Aí ela vai perceber que todos nós estamos necessitando de mudanças. Que ninguém tem aqui na Terra a preparação adequada para partir, né, de uma hora para outra, de minutos para minutos, já livre de todos os problemas que você trouxe no seu nascimento. Quando você nasce, você tem um catálogo de obrigações para você cumprir. Um trabalho que você tem para satisfazer as suas necessidades evolutivas. Nós todos temos esse compromisso. Vai depender de cada um a forma como que a gente encare esses negócios aí, né? Todo esse processo de evolução. Quando a gente estudava, e no primeiro ano, segundo ano, a gente estava aprendendo a escrever o nome. Então aprendeu a escrever o nome, aí já aprendemos alguma coisinha mais. Ainda não sabemos nada, porque tem muita coisa que está além da nossa capacidade espiritual. Ainda sofremos, às vezes, como espíritos de dificuldades, né, que estamos pagando os nossos ajustes aqui na face da Terra. Uns com sofrimento um pouco mais agressivo, alguns com uma vida um pouco mais beneficiada. Mas aqueles que têm, no momento, alguma fase um pouco mais difícil, o que nós devemos fazer? Rever os nossos procedimentos, rever aquilo que nós estamos atuando, que nós estamos fazendo nessa existência. O que está influenciando para que eu tenha todo esse tipo de sofrimento? Será que é uma causa específica, minha, pessoal? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso mudar? Né? Aí eu tento me transformar, tento mudar esse meu modo de ser, né, para poder, no dia que a gente for chamado, a gente possa ir um pouco melhor, mais leve, né, mais capaz de... Estou enxergando lá, Moacir? Eu vou arrumar um óculos novo. Então, mas eu vou mais uma partezinha aqui, porque daqui a pouco já acaba. Por outro lado, crede que nem sempre os indivíduos apreciam a verdade. Esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. É natural que a gente tenha essa avaliação das coisas, das pessoas com quem nós convivemos, sobre o nosso prisma, sobre a nossa forma de ver as coisas. Então eu acho que desse jeito está legal, eu acho que isso aí é o meu entendimento, e eu estou satisfeito com isso, aí eu acho que o mundo vai dar certo. Porque está fazendo de acordo com o que eu penso, do jeito que eu quero, isso aí caminha. Mas não é sempre assim. Sempre tem alguns problemas que às vezes não está dentro da nossa avaliação como adequados, né? Isso que a gente precisa poder tomar essas decisões, buscar essas condições onde a gente aprenda a discernir o que é melhor e o que é pior para nós mesmos. Nós não estamos cumprindo as nossas tarefas para ajudar toda a plateia de casa, do país, não. Nós estamos trabalhando para melhorar a nós mesmos. Nós precisamos colocar em atividade tudo aquilo que nós temos, né, e possibilidade de fazer. Agora, quando você está no caminho já em condições de perceber que você deve caminhar para resolver os seus problemas e ainda lhe sobra tempo e condições para você ajudar os outros, você já está levantando a sua fronte para a grandeza de Deus, que quer que você participe do processo de auxílio, de ajuda, de assistência para as pessoas que realmente necessitam.
porque nós sabemos que sozinhos muitos às vezes não conseguirão, né, galgar a sua existência aqui na face da Terra. Mas se tivermos uma ajuda de pequenas pessoas, outras, nós conseguimos aliviar toda essa tensão. Então é muito importante a gente, como é meio longa a coisa, eu fui anotando coisas separadas, justamente para não fazer vocês ficarem muito tempo aqui. Mas, além de ficar me ouvindo, cansa mesmo, eu sei disso. Então, querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Quer dizer, Deus não deixa ninguém na escuridão. Deus está sempre iluminando a nossa vida. Deus está sempre colocando para nós as oportunidades de a gente, que seja permitido, a gente visualizar um caminho mais amplo, mais aberto, né, mais dinâmico, e que essa caminhada seja realmente oportuna para o nosso crescimento e ajudando aqueles que realmente estão do nosso lado, da nossa família. Nossa família, o nosso grupamento, nossa cidade, as pessoas que convivem conosco. Todos dependem de um relacionamento, né, que Deus colocou para nós, como se tivesse colocado um farol para indicar o nosso caminho. Ele está clareando o caminho que devemos seguir. E isso é bom que a gente aprenda a realmente seguir esse caminho para podermos valorizar, né, aos poucos, porque a evolução do mundo científica, tecnológica, ela não dá saltos. E nem a nossa evolução também, vamos sair das trevas e de repente estarmos na angelitude celestial. Nós vamos ter que fazer os cumprimentos das etapas, das fases, né? E vamos ter que continuar ali, né, todo o sacrifício, todo o empenho para nos melhorarmos. E eu tenho uma esperança muito grande, porque embora eu já tenha um bocado de anos, às vezes já perdi muito tempo, mas eu acho que a gente ainda tem chance, porque a gente está novinho ainda, né? Quem sabe ainda nesses nossos 30 anos que eu ainda vou viver da frente, eu posso fazer muita coisa boa, né? Se eu acordar hoje, eu já posso ainda melhorar os meus 30 anos que faltam, né? Não vou falar quanto que eu tenho, tá? Porque a Rosa sabe, mas eu sei que eu tenho bastante já. Mas eu sei que essa dificuldade que a gente teve até hoje, ela foi extremamente importante, porque eu me considero privilegiado para o convívio com as pessoas com quem eu vivo. Onde eu estou, né? Porque quem teve oportunidade de nascer num berço espírita, na convicção nossa, na convicção de que nós hoje criamos, na convicção que nós podemos profetizar, eu acho que já é uma grande vantagem. Porque aqui tem chance de a gente perceber o que é possível seguir, o que é possível apartar, né, dos problemas, desviando os nossos defeitos, e esmerilhando esses defeitos para que tornemos em coisas mais úteis e mais práticas e fazendo com que nós vamos melhorando. E a medida que eu acho que é mais importante na convivência social das pessoas, tudo que você melhora, tudo que você muda, tudo que você faz para você perceber que as coisas estão alterando, isso aí em favor da sociedade, do bem-estar que você tem, você está contribuindo para a evolução do planeta, para a evolução de toda a sociedade, para a evolução de todo o mundo. E isso faz parte de todos nós. Acho que deu lá no tempo, né, Marcelo? O Moacir não fala nada. Eu gosto sempre de trazer uma historinha, e já disse a minha razão, mas eu não vou dizer de novo, não. Eu vou só ler a historinha aqui. Essa historinha eu escolhi hoje porque eu tinha certeza que eu ia encontrar aqui na plateia pessoas de 5 a 90 anos. E ela serve para essas pessoas. Eu estou no meio dos 50 e pouco, 60 e pouco, 70 e pouco. Eu vou indo, vou aumentando. Daqui a pouco eu falo para vocês que eu tenho 79, né? Aí
93? Eu quero chegar lá, né? Então, se Deus quiser. Então, como aqui é uma leitura, é rapidinho, e que está dizendo o seguinte: nesses 79 anos que eu existi hoje, eu morei em muitos lugares, passei em muitos lugares, trabalhei com muita gente, né? Andei por muitos lugares, mas gostei de todos os lugares que eu passei. Até um dia um amigo meu perguntou para mim: você voltou na cidade tal, que eu trabalhei há muitos anos? Eu não voltei, faz tempo que eu saí de lá e não voltei. Mas você tem amigo lá? Eu falei: eu acho que se eu voltar lá, eu não durmo no sereno, né? Eu acho que eu tenho ainda alguns amigos que eu deixei lá. Então, isso é importante, quando você conclui uma tarefa na sua existência, você tem a convicção de que você fez algo que você deixou lá. Não precisa deixar nome de rua, não. Deixar só a sua passagem gravada com as coisas boas que você faz. Mas vamos conversar menos e vamos ver a piadinha aqui. As coisas que aprendi na vida. Se você quiser gravar, é muito comprido, mas dá para a memória de vocês é boa. Aprendi que meu pai pode dizer um monte de palavras que eu não posso aos 8 anos. Ele percebeu, aos 8 anos ele percebeu que tinha muita coisa que o pai falava que ele não podia falar. Aprendi que minha professora sempre me chama quando eu não sei a resposta. Aos 9 anos eu aprendi isso. Isso é verdade, né? Aprendi que os meus melhores amigos são os que me sempre metem em confusão. Aos 11 anos eu aprendi isso. Aprendi que se tenho problemas na escola, tenho mais ainda em casa. 12 anos. Aprendi que quando o meu quarto fica do jeito que quero, minha mãe manda eu arrumá-lo. 13 anos. Ô, mãe terrível, né? Aprendi que não se deve descarregar suas frustrações no seu irmão menor, porque seu pai tem frustrações maiores e não a mão menos pesada. Quer dizer, você vai tomar prejuízo, né? 15 anos isso. Aprendi que nunca devo elogiar a comida. Isso aqui é grave, hein? Eu vou avisar quem é casado, cuidado com isso aqui. Aprendi que nunca devo elogiar a comida de minha mãe quando estou comendo alguma coisa que minha mulher preparou. Isso aqui já deu desquite, entendeu? Tem uma abobrinha frita lá em casa que ela dá conversa até hoje. Que só a Dona Maria sabia fazer. Mas tudo bem. Aprendi que se pode fazer num instante algo que lhe vai dar dor de cabeça a vida toda. Tá vendo? 29 anos. Aprendi que quando minha mulher e eu temos finalmente uma noite sem as crianças, passamos a maior parte do tempo falando delas. 35 anos. Aprendi que casais que não têm filhos sabem melhor como você deve educar os seus. 37 anos. Filho dos outros é facinho de educar, não é? Então, vai caminhando. Aprendi que é mais fácil fazer amigos do que se livrar deles. Aos 40 anos. Aprendi que mulheres gostam de ganhar flores, especialmente sem nenhum motivo. Mulherada é complicada, não é? Por que será que é assim? Eu acho que elas devem mais pecado do que os homens, né? Eu nunca pedi uma flor, né? Mas as mulheres que qualquer época para elas ganhar a flor tá bom. Aprendi que não cometo muitos erros com a boca fechada. 44 anos. Aprendi que a época que preciso realmente de férias é justamente quando eu acabei de voltar delas. 45 anos. Aprendi que você sabe que seu amigo o ama quando sobram 2 bolinhos e ele pega o menor. 46 anos. Aprendi que nunca se conhece bem os amigos até que se tire férias com eles. 46. Isso também é complicado, né? Aprendi que casar por dinheiro é a maneira mais difícil de consegui-lo. A mulher não vai dar nada para você mesmo. Pode esquecer que... Não pode ficar sossegado que você não vai ganhar nada dela. Então não adianta você casar com uma mulher rica que você vai continuar pobre. Aprendi que você pode fazer alguém ganhar o dia, simplesmente mandando-lhe um pequeno cartão. 48 anos. Aprendi que a qualidade de serviço de um hotel é diretamente proporcional à espessura das toalhas. 49 anos. Se for no hotel em que tiver uma toalhinha de pano de saco de estopa, não vai dar certo, né?
Então, 49 anos, você sabe que o hotel é bom. Aprendi que crianças e avós são aliados naturais. Avó é um transtorno na molecada. 50 anos. Aprendi que quando chego atrasado ao trabalho, meu patrão chegou cedo. Também é muito comum isso aí, né? Você atrasou um dia, ele já está lá. Aprendi que o objeto mais importante de um escritório é a lata de lixo. 54 anos. Aprendi que é legal curtir o sucesso, mas não se deve acreditar muito nele. 57 anos. Aprendi que não posso mudar o que passou, mas posso deixar para lá. 63 anos. Aprendi que a maioria das coisas com que me preocupo nunca acontece. 64 anos. Quem tiver nessa idade sabe que não vai acontecer nada mesmo. Aprendi que você espera se aposentar para começar a viver. Já esperou tempo demais. 67 anos. Aprendi que quando as coisas vão mal, eu não tenho que ir com elas. 72 anos. Aprendi que amei menos do que deveria. 88 anos. Aprendi que tenho muito a aprender, com 90 anos. Então, quem tiver 90 aí, se não aprendeu tudo, ainda dá tempo, né? E é importante a gente ter... O Lázaro e a... Eu vou escrever, a semana que vem eu vou trazer escrito aqui, que aí eles vão ver só o que é bom para tosse. Né? Primeiro, Lázaro, tolerar a dívida. Não ia ser duro? Eu vou escrever isso, hein? Olha lá, que o Lázaro é gente boa, a dívida eu conheço. Então, tudo bem. Nós vamos... Então, você verifica que dentro de uma composição até divertida, né, o autor coloca para nós uma porção de reflexões que não são difíceis de a gente ponderar, de avaliar e aplicar no nosso dia a dia, porque são verdadeiras as informações. Porque se você se transforma a cada motivo, a cada mudança, a cada orientação, a cada forma da sua, do sentido da frase ou do fato, dá para você ir melhorando. Isso, se a gente pega num livretinho desse, que fala a respeito dessas coisas mais leve, dá para a gente aprender através da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, no Evangelho, né? Se você pegar com a disposição de desfrutar o que realmente se contém, do que realmente ela expõe para a gente aprender, e ir levando sempre que não é para brincadeiras, né? Ou só para você distrair um pouco a plateia, mas para você absorver com certeza que aquilo é um fruto, é um ensinamento que te faz crescer. E que Deus esteja conosco até a próxima visita. Obrigado.